Viver traz grandes desafios. Muitas vezes é difícil manter o equilíbrio e, de repente, tudo ao redor parece instável. As dificuldades não deixam enxergar longe, não dão certeza do que existe à frente. Cresce a sensação de estar sem rumo. Não falta tentativa, não falta esforço, falta direção. Mas quando a esperança surge em meio a tudo isso, ela aponta um caminho. Em um mundo à deriva, somos chamados a refletir Cristo e permanecer luz. Boa noite, gente querida. Que bom tê-los aqui para mais uma celebração. Que gostoso podermos estar reunidos na noite de hoje para celebrarmos da ceia do Senhor e vivermos essa nova série de mensagens que estamos iniciando hoje. Começamos o primeiro capítulo desta série pela manhã, lembrando aos nossos corações que os campos estão brancos, precisamos de mais trabalhadores, vamos orar ao Senhor da Seara e Ele vai nos enviar esses trabalhadores. Trabalhamos um pouquinho, conversamos um pouquinho a respeito desse texto na manhã de hoje e agora à noite, também por conta da ceia, vamos continuar expressando esse desejo que Deus tem colocado no nosso coração para 2026. E quando eu falo no nosso coração, não estou falando do meu coração numa maneira coletiva, né? Sabe quando as pessoas falam, né, nosso de maneira coletiva, mas às vezes é só um sentimento pessoal? Não. Eu tenho certeza que Deus tem colocado também no seu coração esse desejo de continuar espelhando Jesus sobre a face da terra e espalhando a sua luz aonde quer que andarmos e caminharmos. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, texto bem conhecido, talvez você que tem uma vida cristã de longa data, já participou de tantas ceias e talvez já leram e você já ouviu tantas mensagens orientado e baseado nesse texto. Texto de 1 Coríntios, texto clássico do apóstolo Paulo, para a celebração da ceia do Senhor, mas eu não quero ler todo o texto, eu quero ler a conclusão que o apóstolo Paulo dá a respeito da celebração da ceia do Senhor. Por que a ceia do Senhor ela existe e qual é o papel dela prático para a minha vida e para a sua vida? Então lá no versículo 26 ele diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha, um texto bem fácil de nós trabalharmos 3 pontos, né? Você já até sabe quais são os 3 pontos da mensagem da noite de hoje. Quero trabalhar com vocês o aspecto de anunciar, quero trabalhar o aspecto com vocês a morte do Senhor e por último, até que Ele venha. Então, quando eu chegar no até que Ele venha, você sabe que eu estou terminando a mensagem. Então, não se coça aí não. Vai ser bem gostoso essa jornada e nós vamos juntos entender esse texto, tá bom? A ceia do Senhor ela tem um papel incrível numa comunidade como a nossa. Porque a ceia do Senhor ela nos lembra o aspecto dela horizontal. Existe um compromisso nosso. Existe um compromisso entre nós. Existe um compromisso comunitário, de comunidade, que nós gostamos de traduzir aqui em Nova Jerusalém de família. Porque na verdade nada mais somos do que uma grande família. Não aquela do seriado que dava vontade de rir, que criava confusão, que tinha o seu Agostinho. Não aquela. Mas somos uma grande família. Ela não se resume àqueles que estão nesse santuário, ela não se resume àqueles que estão no ambiente online, elas não se resumem àqueles que são membros da família Nova Jerusalém. É o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, em todo canto e em todo lugar. Foi interessante ontem. Ontem nós tivemos aqui pela manhã uma reunião com toda a equipe criativa da igreja. O que nós chamamos de equipe criativa? É o pessoal do louvor, é o pessoal do teatro, é o pessoal do coral, é o pessoal da técnica. E nós tivemos ontem um masterclass aqui para alinhamento, para instrução, para alimentar este povo. E um dos pregadores, o segundo pregador, ele disse o seguinte: curiosamente, eu estou aqui pela primeira vez e muitos de vocês eu não conheço, mas é como se eu estivesse na minha casa.
Não é interessante isso no povo de Deus? Qualquer lugar que você vá, por exemplo, sempre quando eu estou de férias, eu procuro visitar uma igreja. Se eu estou em São Paulo, no domingo, e estou em férias, eu vou numa igreja. Nesse meu período de férias, eu fui em 2 igrejas. Fui na Zion e fui na Yah Church. Foi as 2 igrejas que nós escolhemos para conhecer esse ano. E como foi gostoso. Parece que era o mesmo sentimento. Ver o povo de Deus chegando com aquela alegria, alguns trazendo a sua Bíblia, outros não. Alguns acelerados porque não tinha estacionamento, o carro foi parado longe. Outros já chegando mais calmo. Alguns já reservando lugar, outros já esperando alguém chegar. E meu coração estava aqui, minha mente estava lá, mas era a minha família que estava reunida. E se você for para outro estado, para outra cidade nas suas férias, e ali você procurar no Google uma igreja que esteja próximo do seu hotel, próximo da sua casa, do apartamento que você alugou, no Airbnb ou qualquer outra plataforma de locação, e você for lá, você vai se sentir em casa. Como é gostoso esse lado de pertencimento que o Evangelho produz, que a Igreja de Cristo Jesus produz, e que um momento como esse de celebração da ceia produz. Como é gostoso isso. Então, a celebração da ceia, ou o momento de ceia, ele tem esse aspecto vertical. A ceia nos une, a ceia nos liga. A ceia faz com que a gente tenha algo em comum, mesmo sendo completamente diferentes, mesmo tendo sonhos diferentes, propósitos diferentes, formação diferente, classe social diferente, tem um propósito que nos une. Tem um nome que nos une, tem um nome que nos cola. Esse nome é Jesus Cristo. E como é gostoso saber disso. Como é gostoso saber que pessoas diferentes, como dito, às vezes até mesmo de classe social diferente, se relacionam profundamente. Porque tem uma cola, essencial. É Jesus Cristo, é Ele que nos une. Mas também a ceia do Senhor tem esse aspecto vertical. Esse aspecto que me recorda de quem é Deus, do poder dEle, o que Ele fez em meu favor, o que Ele tem feito em meu favor, mas acima de tudo, o que Ele fará em meu favor. E quando nós pensamos na ceia do Senhor, ela também é um convite para continuarmos espelhando Jesus e espalhando a sua luz por onde quer que caminharmos. Onde nós podemos chegar a essa conclusão? O que nos leva a fazer esse link na noite de hoje? O que nos leva a pensar desta maneira na noite de hoje? O primeiro verbo do texto. Porque todas as vezes que comerem deste pão, então não é o primeiro verbo, e beberem deste cálice, não é o primeiro verbo, vocês anunciam. Anunciam. Quando nós estamos reunidos em ceia do Senhor, uma proclamação está acontecendo em silêncio. Uma pregação está sendo produzida em silêncio. Quando nós estamos reunidos na ceia do Senhor, não é esta pregação que está acontecendo, não é esta pregação que está ecoando, não é esta mensagem que está sendo anunciada. É o silêncio do nosso coração, na presença do Eterno, reconhecendo quem Ele é. Anunciar traz consigo o apelo, muito mais do que um convite. Traz consigo o apelo muito mais do que uma convocação. É a ideia então de um ajuntamento, de um alinhamento. É como se fosse então aquela oportunidade que nós temos de receber uma direção e sairmos reproduzindo essa direção. E sairmos reproduzindo essa mensagem. E sairmos reproduzindo a orientação que nós recebemos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, depois de falar sobre o corpo, depois de falar sobre o cálice, depois de falar sobre fazer isso em memória de mim, depois de dar um puxão de orelha na igreja dizendo, quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para melhor, mas para pior, porque havia ali um desajustes de entendimento a respeito daquela festa que o texto apresenta, a festa do amor, a festa ágape, onde aqueles que tinham mais recursos traziam comida para aqueles que tinham menos recurso, e eles estavam comendo da comida que eles traziam e não permitiam que os outros não desfrutassem, que poderiam e deveriam desfrutar, não desfrutassem
daquele alimento que eles traziam. Estava distorcido. E aí a igreja de Jesus leva um puxão de orelha do apóstolo Paulo, e depois de tudo isso ele diz: por quê? Por que tudo isso? Por que nós celebramos da ceia do Senhor uma vez por mês? Algumas igrejas celebram semanalmente, outras igrejas celebram anualmente, outras igrejas celebram quinzenalmente, outras igrejas celebram semestralmente. Nós decidimos mensalmente. Por quê? Para sermos recordados a cada mês que nós somos convocados a anunciar. Nós somos aqueles que levam a mensagem do Evangelho, a mensagem transformadora, a mensagem regeneradora. Nós somos aqueles que espalhamos o poder de Deus sobre a face da terra. Nós somos aqueles que espelhamos esse poder através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, através da nossa fala, através da nossa ética. Somos nós que continuamos sendo a esperança de um mundo que está à deriva. Somos nós que continuamos a ser a esperança de uma sociedade que está perdida. Somos nós que continuamos a ser a esperança de uma família que está se dissolvendo. Somos nós. Você é a esperança para os seus vizinhos. Você é a esperança para os seus pares na empresa. Você é a esperança para os seus amigos, para os seus colegas de faculdade, de universidade, de ensino médio. Você é a esperança. Quando Cristo Jesus estabeleceu a igreja sobre a face da terra, Ele estabelece com este propósito, de nos tornarmos a esperança para um mundo perdido. Um mundo que está à deriva, um mundo que está sem direção, sem orientação, um mundo que está com seus valores trocados, um mundo que está então completamente em ruína. Nós somos aquele farol que anuncia o perigo, mas também aquele farol que acha o perdido. Não podemos esquecer isso. Por isso o texto bíblico diz: por que vocês devem se reunir em memória de Cristo para celebrar da ceia do Senhor? Sim, para agradecer pelo sacrifício dele em nosso favor. Sim, para fazer uma autoavaliação e ver como eu ando em santidade. Mas para não nos esquecermos que somos convocados para uma missão. Anunciarmos. Somos o arauto do rei. O que toca a trombeta. O que avisa o que está por vir. O profeta que comunica o que está por acontecer. O sacerdote que cuida da dor daquele que está ferido. Nós somos esses. Nós somos esse povo que do alto de um grande muro, olhando para a cidade, identifica quais são os perigos dessa cidade. E ali então trabalha para amenizar, resolver e prevenir o que vem pela frente. Anunciar as gloriosas obras feitas de Jesus na minha vida, na vida de outros, na vida daqueles que foram descritos no texto bíblico. Anunciar o seu poder, anunciar a sua glória, anunciar a sua misericórdia, anunciar a sua disciplina, a sua exortação, anunciar a sua bondade, anunciar a sua justiça. Anunciar o seu amor, e lembrando que amor é uma moeda que tem duas faces. Quem ama, afaga, abraça, acaricia, mas quem ama também bate. Como pai, por amar a minha filha, muitas vezes eu tive que bater nela. Por amor, muitas vezes, para prevenir a minha filha do perigo, eu tive que colocá-la em disciplina. Duas faces do amor. Com uma mão a gente bate, com a outra a gente afaga, e assim é o amor. Estamos aqui para anunciar isso, anunciar que cremos num Deus justo, verdadeiro, anunciar que cremos num Deus sobrenatural. Os milagres ainda acontecem, o seu poder ainda se manifesta, anunciar que Ele é o vigia que está atento, que não cochila, que não dorme, que não vacila. Lembrar a todos e a nós mesmos que enquanto estamos dormindo, Deus está trabalhando no turno da noite em nosso favor.
em favor daqueles que ainda não o conhecem, em favor daqueles que ainda não o temem. Quantas coisas nós podemos anunciar. A ideia de anunciar é a ideia de que somos testemunhas vivas do seu poder e podemos contar histórias a respeito dos seus feitos nas nossas próprias vidas, como o Daniel acabou de contar. Ele anunciou o poder de Deus na sua família no momento de fragilidade. Minha pergunta na noite de hoje: o que você tem anunciado? Lembre-se, o que você tem publicado nas redes sociais é o que você tem anunciado. O que você tem publicado, por exemplo? Você tem anunciado mais as preocupações dessa vida ou mais o poder de Deus sobre as preocupações da vida? Você tem anunciado mais as suas inclinações políticas ou o poder de Deus sobre a sociedade? Quando eu olho para a história da Bíblia e a gente vive esse momento tão difícil, né? Não era diferente do primeiro século. A igreja de Cristo Jesus era sufocada pelo Império Romano. A política do primeiro século era de esmagar, de perseguir, de maltratar, de expressar injustiça, de expressar diferenças. Não era diferente, muito diferente do que é desse século. Mas a gente não vê em nenhum momento Jesus debatendo ideologias políticas. A gente vê Jesus apresentando o Evangelho. Porque quando nós entendemos que o nosso papel é anunciar, nós saímos da posição de ter que provar que estamos certos. Não é assim? Os debates hoje não é porque eu quero provar que eu estou certo, o outro quer provar que está certo, e a gente não chega a lugar nenhum, porque eles não vão convencer a nós que nós estamos certos, e também nós não vamos convencer a eles que eles estão errados, e assim não chega a lugar nenhum. Porque a verdade está no Evangelho. O que a nação brasileira precisa é de discípulos de Cristo Jesus que consigam espelhar a Jesus e anunciar o Evangelho, porque é o Evangelho, a verdade do Evangelho, que dissipa as trevas, que dissipa a mentira, que dissipa a perseguição, que dissipa a injustiça. Então a gente não vê Jesus tomando a linha das ideologias, assumindo uma ideologia para si e combatendo a ideologia do adversário. Não, ele prega o reino de Deus, ele fala do poder de Deus, ele anuncia o poder de Deus. O que você tem anunciado? O que você tem anunciado no status do WhatsApp, nas mensagens que você troca, no story do seu Insta? O que você tem anunciado no Facebook? O que você tem anunciado? Jesus te chamou para anunciar os feitos dele. Para mim, cada vez fica mais claro, mais evidente e mais forte no meu coração. E de tempo em tempo eu falo isso para você como igreja. Jesus não me salvou para me levar para o céu. Jesus não me salvou do inferno. Jesus me salvou para que eu me torne parecido com Ele. Foi para isso que Jesus me salvou. O céu é uma consequência. A ser liberto do inferno é uma consequência. Mas não está em jogo inferno e céu. Está em jogo o meu parecer cada vez mais com Jesus. Jesus me alcançou para que eu me torne um discípulo dele e para que eu me torne cada vez mais parecido com ele. Então, quando nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, tem esse aspecto horizontal. Deus está te lembrando que você foi chamado para anunciar. Anuncie Jesus essa semana. Escolha um amigo, uma amiga. Como você pode fazer isso? Muitas vezes mandando um texto bíblico que Deus colocou no seu coração.
Muitas vezes gravando uma oração e enviando uma oração para alguém. Eu tenho usado desse expediente algumas vezes. Vocês já sabem, já tenho também dito isto para a igreja. Quando um nome vem na minha mente, eu tenho sempre para mim que quem está colocando esse nome na minha mente é o Espírito Santo. E quando esse nome vem na minha mente, eu entro em contato com a pessoa. Mando uma oração, mando uma mensagem, pergunto como ela está, me coloco à disposição. Então, se nos próximos dias você receber uma mensagem minha, lembre-se, não é o pastor Fernando que está mandando uma mensagem. É o Espírito que está impelindo, está empurrando o pastor Fernando a mandar uma mensagem. E aí você deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Talvez esse possa ser o seu método. Deus colocou um nome na sua mente, manda uma mensagem. Estava aqui e o seu nome veio à mente, me senti com muita vontade de te mandar essa mensagem. Posso ser útil? Você tem um pedido de oração? Eu posso te ajudar de alguma forma? Estamos anunciando. Quantas vezes eu gravo uma oração e mando para alguém? Nós temos essa ferramenta incrível que é o celular, que dá para anunciar por meio dele. Às vezes é só convidando alguém para tomar um café no final da tarde, comer um bolo no sábado à noite. E se Deus colocar isso no seu coração e se lembrar, e você se lembrar do meu nome, não passe vontade, tá bom, igreja? Pode mandar uma mensagem, falar assim: o Espírito colocou o seu nome no meu coração, pastor, tem uma pizza aqui esperando o pastor. Pronto, não passa vontade não, igreja. Pode convidar. Às vezes é só fazendo um bolo, comprando um bolo. Hoje tem tantas casas de bolo por aí que às vezes é mais barato comprar lá do que fazer, né? Compra. Às vezes é só uma xícara de café que uma pessoa precisa. Às vezes é só um abraço. E eu quero então convidar você a descobrir um método essa semana de como você pode anunciar Cristo a alguém. Como você pode fazer com que Cristo seja visto por meio da sua vida, por meio da sua história. Mas o texto bíblico diz que nós anunciamos não é qualquer pessoa. E não anunciamos qualquer morte. Anunciais, é o que o texto bíblico diz. Anunciem a morte do Senhor. É interessante porque eu tenho algumas expressões bíblicas que estão sempre permeando a minha mente quando a gente pensa em Jesus Cristo. Uma das que eu gosto demais está lá em Hebreus, quando o texto bíblico de Hebreus se refere a Jesus Cristo como sumo sacerdote. E como um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Anunciar a morte de Cristo é nos lembrarmos e anunciarmos para nós mesmos, quem sabe, num momento de aflição, ou para alguém que está próximo de nós, que nós temos um Cristo, que é sumo sacerdote, e que Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele é aquele que trabalha nas nossas fraquezas. Ele é aquele que prevalece sobre as nossas vidas em nossas fraquezas. Me parece que o apóstolo Paulo vai falar alguma coisa assim também nessa direção, que vai colaborar com o texto de Hebreus, quando o apóstolo Paulo diz que é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por que nas nossas fraquezas o poder de Deus se aperfeiçoa? Por que Jesus se compadece das nossas fraquezas? É porque é nas nossas fraquezas que nós abrimos mão da nossa autonomia. É nas nossas fraquezas que nós abrimos mão da nossa segurança. É nas nossas fraquezas, é naquele momento que diz: eu não sei o que fazer, Senhor. Jesus diz: eu estava esperando você declarar isso, porque eu tenho a direção para a sua vida. Por que você demorou, meu filho, para declarar isso? É aquele momento em que a gente diz: Senhor, eu não sei. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. E aí Ele diz: aqui estou eu, porque eu sei o que você não sabe. Eu posso o que você não pode. Eu consigo o que você não consegue.
Muitas vezes o Eterno está esperando ansiosamente por uma declaração como essa dos seus filhos. E por isso nós precisamos entender que anunciar a morte é nos lembrarmos que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Um outro texto, uma outra expressão que eu gosto muito, que de tempo em tempo eu repito e que está na minha mente, está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus Cristo diz que Ele nos amou e nos amou até o fim. Ou seja, a cruz não foi uma decisão do Império Romano. A cruz não foi uma imposição de um julgamento injusto. A cruz não foi uma decisão de homens. A cruz foi uma escolha voluntária do Cristo que nos ama e do Cristo que amamos. Ele voluntariamente decidiu pela cruz. Deus estabeleceu o plano, comunicou o plano ao Filho. O Filho diz: estou aqui, Pai. É isso que o Pai espera de mim. É isso que o Pai tem para mim. É isso que o Pai decidiu por mim. Então, por amor ao Senhor, em obediência ao Senhor, eu vou até o fim. Vou passar o que for necessário passar. Vou ser humilhado. Vou ser desacreditado. Vou ser perseguido. Vou ser preso. Vou ser castigado. Mas eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E Ele nos amou até o fim. E a cruz não é o fim, como nós cantamos aqui em nossa igreja, né? Parecia o fim, mas não é o fim. O fim ainda não chegou. Então, quando nós pensamos anunciar a morte do Senhor, é anunciar um Cristo que voluntariamente foi até a cruz, em obediência ao Pai, por amor ao Pai, e por conta desse amor ao Pai, Ele também derrama esse amor a mim e a você. Esse é o texto, a morte do Senhor. É isso que nós devemos anunciar, a morte do Senhor. Que para o primeiro século era o fim. Que para o primeiro século foi a vitória do Império Romano contra a fé judaica. Mas eles estavam muito enganados. Eles simplesmente foram instrumentos de Deus para que o propósito do Eterno se cumprisse em Jesus Cristo. Se eles achavam que estavam vencendo, é ali que, na cruz, que eles encontraram a verdadeira derrota para a história da vida deles. Anunciar a morte do Senhor é sermos lembrados de que Ele nos amou até o fim. Na noite de hoje, quando você pensa na morte do Senhor, qual é o sentimento que isso traz sobre a sua vida? É por causa da morte do Senhor que eu tenho um testemunho a contar. Você se lembra do dia da sua conversão? Você se lembra? Você se lembra quantos anos você tinha? Quem foi que te levou à consciência de um Deus Salvador? Foi o pastor de púlpito? Foi uma professora, um professor na escola bíblica dominical? Foi numa reunião de pequeno grupo? Foi ouvindo uma mensagem pelo rádio, pela TV, em algum stream que a gente tem hoje? Foi ouvindo um podcast? Você se lembra desse dia, desse momento, desse instrumento da parte de Deus? Se lembra? Você se lembra o que mudou de imediato? Você se lembra o que tem mudado com o passar dos anos e no processo de transformação que Cristo produz em nossas vidas? Você consegue olhar para o passado e dizer: nossa, como hoje eu sou bem melhor do que eu era. Deus mudou isso. O Evangelho transformou aquilo. Você se recorda disso? Anunciar a morte do Senhor é também ter a coragem de testemunhar o que esta morte fez na minha vida, o que esta morte produziu na minha história, o que esta morte produziu na minha família. Você consegue contar a sua história de conversão? Uma das perguntas que eu mais gosto de fazer quando eu estou conhecendo alguém é perguntar: fala para mim,
Você é convertido? Sim, pastor. Fala para mim. Como foi que você se converteu? E sabe o que às vezes me deixa um pouco inquieto? É que a pessoa começa a gaguejar. A conversão, pastor? Não, sim, foi. Não, me lembro, sim. Você sabe contar a sua história de conversão? Talvez, sugestão apenas. Se você não sabe contar a sua história de conversão, talvez ainda você não se converteu. Porque eu sei contar a minha história de conversão. Eu sei de onde eu vim. Eu sei onde hoje os meus amigos, ou as pessoas com quem eu caminhava na minha adolescência estão. E que possivelmente seria para onde eu iria também. Eu sei o que acontecia dentro da minha casa, quando eu me converti. Eu sei. Então fica como sugestão para você. Se você não sabe contar a sua história de conversão, talvez, você precisa repensar se de fato você é um discípulo de Jesus. Porque quando a morte de Cristo faz sentido para a nossa vida, a gente jamais esquece o que aquilo produziu de impacto na nossa história. A gente jamais esquece o que aquilo produziu de impacto nas nossas vidas. Jamais esquece. Então, anunciar a morte de Cristo é também anunciar o que esta morte produziu na minha vida. Eu quero fazer um desafio para você essa semana. Conte o seu testemunho de fé, ou o seu testemunho de conversão para alguém. Relembre como foi o impacto de Cristo na sua vida. Talvez você possa contar até para alguém que já seja convertido, até mesmo para você recordar alguns detalhes importantes. E depois continue contando isso. Qualquer roda que você tiver, eu tenho uma história para contar. Eu era assim. Cristo entrou na minha vida e agora eu sou assado. Esse Cristo quer mudar a sua vida. Porque nós estamos anunciando. Então, este é o aspecto do horizonte, horizontal. Mas ele vem também pelo seu aspecto vertical. E o texto bíblico diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor é para nos lembrar que a qualquer hora destas, qualquer dia destes, Jesus volta para reinar com a sua igreja. E eu não sei qual é a sua visão escatológica, e eu não quero trabalhar ela aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele volta. E quando ele voltar, aqueles que são seus estarão com ele, reinarão com ele para sempre. Longe de toda dor, longe de toda aflição, longe de um corpo corruptível, agora seremos revestidos de um corpo de glória, o mesmo corpo de glória que Jesus recebeu quando ele apareceu no monte da transfiguração e aqueles homens não reconheceram que era Jesus. Seremos transformados, receberemos um corpo de glória, perfeito. Quando Jesus voltar, nós não vamos precisar mais de monjauro. Eu vou ser fininho, igreja. Eu não vou precisar mais puxar ferro, eu vou ter músculo. Eu vou ser perfeito, meu corpo vai ser perfeito. Eu vou conseguir correr sem as juntas ficarem rangendo. Eu vou conseguir carregar peso sem o ombro doer. Ele vai voltar. E sempre quando eu penso nessa questão de voltar, sempre quando eu penso nisso, até que o Senhor venha, eu gosto de trazer para o meu coração a lembrança, eu gosto de trazer para o meu coração a memória. Quando você está na expectativa de alguma coisa boa acontecer, como você fica? Ansioso? Feliz? Não vê a hora do telefone tocar? Imagine alguém que está esperando a resposta de uma recolocação de emprego. Ele olha o WhatsApp segundo por segundo. Vai chegar, eu fui escolhido, eu fui selecionado. Não é assim? Imagine, essa semana a gente ficou pensando, imagine
quando jovens estão aí se paquerando e talvez a moça ou o moço fique esperando. Ele vai me pedir em namoro? Nem come, a menina nem come. Ela fica esperando o pedido de namoro do menino, a menina nem come. Como que você fica diante de uma notícia importante, diante de uma expectativa grande que você tem? Como que você fica? Eu me lembro da minha infância. Desculpa ser repetitivo, igreja. Depois de 9 anos é difícil não repetir histórias, né? Mas eu vou repetir mais uma vez essa história. Eu me lembro de criança. Família de portugueses. Meu avô sindicalista. Tinha uma casa grande. Um homem amoroso, mas ao mesmo tempo rígido. Aquele chefe de família que fazia questão que todos estivessem ao entorno da mesa quando fossem feitas as refeições. Um português católico roxo que fazia questão de um Pai Nosso e de uma Ave Maria antes da alimentação. E ele fazia com que todas as crianças parassem de brincar e ficassem em torno da mesa. Um homem que tinha alguns hábitos diferentes. E que era o lugar mais gostoso da casa do meu avô, era o quarto dele. Ele tinha uma suíte incrível. E depois que eu assisti o filme, né, Nárnia, eu sempre me lembro do meu avô. Porque no guarda-roupa gigante que tinha na suíte grande do meu avô, tinha uma porta, onde a gente entrava, que era a despensa. Português, mão de vaca, a despensa ficava no quarto dele trancada. Mas os netos descobriram. Ali estavam todas as guloseimas da casa. E eu sou um formigão, ia direto nos chocolates que estavam escondidos do vovô. E a gente ia brincar de esconde-esconde, todo mundo sabia que todo mundo ia se esconder lá. Todos os primos iam se esconder lá. E quando entrava na despensa, tinha uma sacada, e na sacada a gente olhava então para o quintal dos fundos, onde a família ficava reunida. E meu avô era aquele que não podia abrir o presente antes da meia-noite. Como é judiar de uma criança isso, não é, igreja? Aquela árvore grande montada na sala. Aquele monte de presente em torno da sala. E as crianças ficavam que nem índio, né? Andando em torno da árvore. Qual que é o meu presente? Qual que é o meu presente? Será? Qual que é o meu? E nós loucos para tocar, loucos para rasgar a embalagem, loucos para se divertir. E o vovô falava, só depois da meia-noite. Naquela época minha mão suava o tempo todo. A época de Natal era a época de mão suar. Eu queria pegar, ansioso, eu queria ver, eu queria brincar. Que janta, que nada. Brinquedo, roupa, sei lá o que eu ia ganhar. O joelho ficava trêmulo. Porque algo bom está por vir. Algo bom está por acontecer. Algo importante está para se tornar real. O texto bíblico diz que hoje era dia das nossas mãos estarem suadas. Os nossos joelhos batendo um com o outro de ansiedade, falando, eu quero, eu quero, eu quero. Era para nós virmos para cá perguntando, Pai, é hoje? A ceia do Senhor é para nos lembrar de perguntar todo dia, é hoje, Senhor? É hoje, Senhor? É hoje, Senhor? E eu me lembro de uma outra história que eu já contei para vocês. Desculpa ser repetitivo mais uma vez. Mas é que lembrar da volta de Cristo me faz lembrar dessas histórias. Quando era pastor de jovens, nós tínhamos uma programação chamada Rota 316. Era uma programação que acontecia de segunda-feira à noite. E nós trazíamos vários grupos musicais alternativos. Era uma programação bem alternativa. E numa dessas reuniões a gente trouxe um missionário do Rio chamado Pedro do Borel. Por que Pedro do Borel? Porque ele é um missionário da Jocum que morava aos pés do Morro do Borel no Rio de Janeiro. Pedro do Borel.
E ele veio pregar para a juventude naquela segunda-feira à noite. Nosso santuário enchia, nós tirávamos todas as cadeiras, ficava todo mundo de pé. A gente conseguia reunir naquela segunda-feira 1.000 pessoas, 1.000 jovens. Afluía jovens de tudo quanto é lado. Eu era naquela época chamado o pastor do Rota 316, o pastor do Rota 316. E aí o Pedro do Borel, falando sobre a volta de Cristo Jesus, ele contou uma história que ele viveu, e eu vou contar a história que ele viveu. Pena que não fui eu que vivi, mas agora que eu aprendi, eu estou sempre atento para poder viver essa história também. Ele falou que estava num trem no Rio de Janeiro, indo de um lugar para outro. E à frente dele havia uma senhora que não parava de piscar. Minha mãe contava uma história de uma tia que nós tínhamos, que todo mundo tinha medo de andar no carro com ela, porque ela tinha esse problema, ela não parava de piscar. E falou, uma piscada dessa, ela bate o carro. E essa senhora não parava de piscar, não parava de piscar. Eu pisco, mas a gente pisca com um intervalo. Essa pessoa não parava de piscar. E o Pedro do Borel falou assim, eu fiquei incomodado com aquilo. Aquela senhora não parava de pescar. De piscar. Aquela senhora não parava de piscar, não parava de piscar. E ele falou assim, eu encontrei nesse piscar, sem parar daquela senhora, uma oportunidade de anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. E ele começou a falar, Ele não veio, 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 Ele não veio. Aí aquela mulher ficou incomodada com ele. Falou, quem não veio? Quem você está esperando? Para de falar, quer que eu te ajudo? Ela falou assim, não. É que o texto bíblico diz que Jesus viria num piscar de olhos, e a senhora não para de piscar, e Ele não veio. Ele não veio. A ceia do Senhor é para nos lembrar isso, que cada piscada que eu dou, que é tão natural, que a gente nem percebe que pisca, não é verdade? Quantas vezes você já piscou nesse culto? E eu poderia ter dito, Ele não veio. Ele não veio. A ceia do Senhor é para nos lembrar que a cada piscada que nós damos, Ele não veio. Mas a qualquer hora dessas, qualquer dia desse, como um piscar dos olhos, Ele virá. E Ele vai nos levar para perto de si. E Ele vai nos levar para reinar com Ele. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Como a canção dos 90 anos nos ensina, nós vamos cantar na Nova Jerusalém. Nós vamos cantar na Nova Jerusalém. Por isso, na noite de hoje, eu quero convidar você a pensar. Suas mãos estão suadas na expectativa da volta de Cristo? Ou talvez é um assunto que se fala há tantos anos que a gente, vai voltar, tá bom, eu sei que vai voltar, mas vai demorar. Mas o texto bíblico diz que ele é como um ladrão, a volta dele é como um ladrão. Você espera o ladrão na sua casa? Não. A volta dele é como um ladrão. Quando a gente menos espera, ele volta. E como você está para essa volta de Jesus? E aqueles que convivem com você, eles estão prontos para essa volta de Jesus? Eles estão prontos? Na noite de hoje eu quero desafiar você a acordar toda semana, todo dia na semana, com essa consciência. Será que é hoje que Jesus volta? Eu estou pronto para essa volta? Se Ele voltar hoje, eu estarei com Ele na eternidade. Eu tenho me permitido ser transformado por Ele e me parecer cada vez mais com Ele. Como está isso? Como está isso? Então você tem 3 tarefas na sua semana. Procure recursos. Seja criativo. Alternativas. Anuncie Jesus a alguém essa semana. Seja um espelho de Cristo, um espalhar da sua luz. Segundo, você pode, através deste anunciar, valorizar a morte de Cristo. Talvez alguém que esteja passando por uma situação tão difícil, tão dolorosa, tão cruel. Você pode dizer a ele, eu conheço alguém que se importa com a sua dor. E você pode dizer, não apenas eu, mas o Cristo que eu amo. Você já tentou se relacionar com Ele?
Você já tentou conhecê-lo? Você já tentou saber o que ele pensa? E essa semana, ao final de um dia, quando você se deitar para o descanso do seu dia, alguns começam a descansar de manhã por conta do turno da noite, alguns descansam à noite por conta do turno do dia. Quando você colocar a sua cabeça no travesseiro para o seu descanso diário, ah, Pai, não foi hoje que o Senhor voltou, mas eu não vejo a hora do Senhor voltar. Maranata é a expressão de um povo que vive ansiosamente na expectativa da volta de Cristo. Não por fuga. Ah, Senhor, volta logo, aqui está muito difícil. Não por fuga. Mas por paixão de querer estar com Cristo para toda a eternidade. Isso é ceia do Senhor. Isso é espelhar e espalhar a sua luz. Por isso eu quero convidar você a orar agora nesse momento. A Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Como está o seu coração na noite de hoje? Examine-se pois a si mesmo. Você está pronto para anunciar? Você tem anunciado? Você está pronto para explicar por que é importante a morte de Cristo? Você pode começar explicando pela sua própria história e o que esta morte trouxe de impacto na sua vida. Você sabe testemunhar da sua salvação? E a volta de Cristo, como está no seu coração? Como está a volta de Cristo na sua vida? Você está ansioso por isso, ansiosa por isso? Ou é um acontecimento que você sabe, vai acontecer, qualquer dia desse vai acontecer, está tudo bem. Não, está tudo bem não. Eu, como uma criança que anseio por um presente na época de Natal, anseio pela volta de Cristo. Eu tenho aprendido que a vida cristã, ela é intencional em todo o tempo. Se eu não for intencional na vida cristã, as coisas não acontecem, as coisas não mudam. Eu preciso ser intencional, o tempo todo. Falar de Cristo, eu preciso ser intencional. Testemunhar sobre o poder da morte de Cristo na minha vida, eu preciso ser intencional. A volta de Cristo, eu preciso aguardar intencionalmente este grande acontecimento. Seja intencional essa semana, quando se trata de vida cristã.